Senhor Jesus, usa teu servo como sempre tu tens usado. Nós estamos aqui como na casa de Cornélio. Aleluia. Rei Lamande, Rei Lamai. Chobaganda Charlamai. Rei La Charlamai. Receba a nossa adoração. Receba a nossa adoração. E abençoa teu filho. E aviva esta obra em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor Argemiro. Por gentileza, queridos, queiram tomar os vossos assentos. Eu quero inicialmente agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de voltar mais uma vez em Uruguaiana. Quero cumprimentar o pastor Argemiro, pastor dessa igreja, irmã Juraci, que saiu um pouquinho, e dizer da alegria em poder viver esse tempo, esse momento, junto de você, da tua casa e da tua família. É um prazer muito grande, a gente já conversou hoje um pouco, mas as lembranças são de forma muito emotivas por tudo aquilo que Deus já fez. Sou muito grato em poder estar com você e vendo o que Deus está fazendo nesta cidade. Cumprimento o pastor Leandro, a Ana, esse casal dinâmico que Deus colocou para estar liderando juntos, fazendo a obra de Deus, e é um prazer muito grande receber o convite de poder estar junto com vocês aqui. Eu quero cumprimentar com muita alegria o nosso prefeito Rony. Eu digo nosso porque eu sou Assembleia de Deus em todo o estado, pronto? Aleluia! Então, a gente tem muitos amigos por onde a gente anda, e a nossa igreja também, ela tem, como ali em Novo Hamburgo, a prefeita é evangélica, participa dos eventos, e ali na FENAC a gente tem feito alguns, ali em Guaíba, mais de 90 anos, nunca tinha sido eleito um evangélico. Agora o prefeito chama-se Maranata. Já pensou, irmão? E hoje a minha esposa não está aqui me acompanhando, porque ela recebeu uma medalha das mais honrosas de Guaíba. Eu não lembro o nome da medalha, Leandro, mas eu estava aí, que é dada a pessoas pelo trabalho que realiza. E ela estava lá, eu estava assistindo, ela falando que eu não podia estar perto, mas o nome de Jesus e o nome da igreja sendo honrado, porque é Deus que faz isso. Como? Freguesia das Pedras Brancas, é uma honraria que tem dentro de Guaíba, que eles fazem, dentro da feira Oliveira, né? Oliveira. Então, eu sou muito grato, porque a gente vive isso quase que todos os finais de semana, o dia de semana, como hoje. A vereadora Zuma, com essa homenagem linda, com essa leitura, eu gostei muito desse relato que a senhora fez, da história da Assembleia de Deus, e essa placa, que não foi lida, mas eu acho que eles vão ler ainda, né? Porque tem um dizer lindo certamente ali. E eu quero dizer, irmãos, quando a gente ouve os poderes da cidade, que estão em iminência, eles tendo esse respeito, esse reconhecimento pela igreja, confesso para vocês que isso nos traz muita paz no nosso coração, porque a gente vê que é Deus confirmando o trabalho da Assembleia de Deus em todos os cantos desse nosso Rio Grande, Brasil. A gente tem andado por esse Brasil um pouco, tem visto muito avanço da nossa Assembleia de Deus. São mais de 12 milhões de evangélicos servindo a Deus, um movimento, porque nós não somos, irmãos, nós não andamos atrás do movimento pentecostal, nós somos um movimento pentecostal. Somos. E hoje me acompanha o pastor Ageu, a irmã Liane, e eu fico olhando para aquela harpa, e aquele monte de corda, e já faz anos que ele me acompanha, né? E como é que ele consegue dar os dedaços dele ali e sair esse som lindo? É uma beleza, né, irmãos? É algo encantador, a suavidade. E eu quero que amanhã o Ageu ele vai levar a harpa lá para dentro do
da Câmara de Vereador, tá? Então, do prefeito e vereadora, de jeito de nós termos condições de ouvir um louvor, um solo pelo Ageu lá amanhã. Eu convido então os obreiros, quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus, dizer que é um prazer muito grande estar junto com vocês. Eu sei que a igreja trabalha amanhã e vocês podem ter certeza, não é vigília. O Geraldino vai ser bem objetivo aqui. Queridos, eu preciso deixar uma palavra para a igreja, essa que serve ao Senhor, aqui em Uruguaiana, e em Hebreus, no capítulo 6 e no verso 10, está escrito assim, pastor Argemiro, está escrito assim, igreja querida de Uruguaiana, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho e do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Aleluia. Então esse texto eu deixo para a igreja como uma palavra de toda a convenção, a diretoria. Tinha colega meu que gostaria de me acompanhar nessa viagem, estar mais gente aqui da diretoria. Eu pedi para eles que, devido às nossas inúmeras atividades que está sendo a partir de agora, nós, final de ano, né? Então que nós dividíssemos essas cargas. Então eles ficaram, mas eu trago o abraço de todos os membros da nossa mesa diretora, da nossa convenção. E também aproveito para dizer para os irmãos que o dia 18 de novembro nós vamos estar iniciando o primeiro momento de pré-centenário, porque nós estamos hoje, a nível de Rio Grande do Sul, Assembleia de Deus, como instituição legalizada, registrada, hoje ela está completando 99 anos. Então nós estamos dando o passo para o 100. Agora, o primeiro culto foi 15 de abril de 1924, quando o pastor Gustavo Nordlo entrou numa casa com muita chuva, vocês conhecem a história, e ali adentrou um senhor para se abrigar da chuva, um pouco embriagado. O velhinho tocou um louvor, calor de Jesus, e ele se converteu. Primeiro crente, José Correia da Rosa, foi o primeiro. E aí a Assembleia de Deus, ela é o que é hoje em todo esse Rio Grande. Então eu sou que estou vivendo, tá pulando aqui na minha veia esse sentimento de ver esta igreja vivendo comigo, com a mesa diretora e com todos os convencionais, esse momento. Daqui a Bagé não é tão grande, não é tão longe. E eu vim aqui para dizer para vocês que eu quero uma representação grande de Uruguaiana. Até o prefeito, o vereador, se puderem, estejam conosco. Se não puderem estarem ali, agora na FENAC, no ano que vem, nós vamos estar realizando um grande momento de celebração. Então, queridos, aqui de Uruguaiana temos o nosso maestro, né, que está ele ali. Ele é o maestro da região de todos os mais de 30 municípios que tem os músicos. Nós queremos uma orquestra e uma banda, eu creio que é uma orquestra de mais de 200 músicos ali em Bagé. Nós vamos estar iniciando a reunião após o almoço, e nós vamos tocar a tarde toda. Vai estar ministrando a palavra de Deus o Eliezer, filho do pastor Luiz Antônio. Não sei se vocês conhecem, fala que nem o pai, é uma máquina de Bíblia. Vai estar ministrando a palavra de Deus. A irmã Maristela, que vem de Palmeiras das Missões, e o pastor Claudinei Rodolfo, que vem de Palmeiras também, ele vem de Passo Fundo, e nós vamos passar uma tarde, e eu quero, já disse para o pastor Argemiro, quero homenagear pessoas que marcaram a história dessa igreja. Nós sabemos que foi o missionário Leonardo Peterson, que aqui adentrou, evangelizando, e ele era norueguês, e o pastor Gustavo Nordlo, em 38, ele fundou, iniciou as Assembleias de Deus aqui em Uruguaiana. Então esse foi o trabalho iniciado. Depois veio o pastor Valdemar Leonardo Gonçalves, e ele ficou mais de 40 anos aqui dentro dessa casa, servindo a Deus. Depois o pastor Davi Brandes, pastor Geuceu, e agora está aqui
esse homem que eu conheço, esse eu sei quem é, né? Eu só conheço uns 2 ou 3 que orou, que ora mais do que ele, que é o Manuel Cardoso, de Porto Alegre. Nós dobrávamos o joelho às 8 e levantava às 2 da tarde, e ele não deixava a gente levantar, ficava bravo se a gente levantasse, e não dava para tomar água ainda, era assim. Então, a do Ademílio já era um pouquinho melhor, já dava para tomar água. Aí quando eles cantavam aquele hino da harpa, né? Fala a Deus. Nós às vezes dentro de uma Kombi, lá dentro, saía naqueles matos, naquelas matas, orar a Deus. Eu entendia nada, era aquele movimento, Deus falando, dizendo, e mostrando revelações, algo do sobrenatural. E para mim, muitas vezes, muitas mensagens, e aquilo tudo eu recebia de forma como, meu Deus, da onde que vai se cumprir isso na vida da gente? Pois não é que Deus fez? Deus é o mesmo de ontem e hoje, eternamente. Se nós não mudar, se nós mudar, Ele não muda, Ele é fiel. Deus não muda. E se nós andarmos debaixo da orientação do Espírito Santo, todas as promessas que Ele tem feito a nós se cumprem. Não tem como, Deus não pode negar a si mesmo. Então, amados, aí nesse tempo, para vocês que já são tantos anos filhos de Uruguaiana, vocês não têm noção o que é que representa para o Brasil e para o mundo aquela foto. E eu dizia para o Leandro hoje, Leandro, um anjo de Deus podia aparecer em qualquer outro lugar desse estado. Digo, é raro, aqui não foi uma apresentação, não é que os anjos não estejam, só que as lentes da câmera de 1930 e pouco pegar, Deus deixou se permitir ver. Amém? Tu acha que isso é pouco? Quando eu entro dentro de Uruguaiana, irmãos, eu não vejo outra coisa. Eu digo, nesta cidade, a glória de Deus baixou para defender. Pegue a foto, dá uma olhadinha nos irmãozinhos, nossos queridinhos, espremidos ali na frente, dizendo, não vamos mais ter culto, não dá mais. Vamos fechar a igreja, não tem mais jeito. Pois aquela imagem poderosa de um Deus que veio e abraçou, colocou sangue novo nos crentes. E quem ia parar não parou, e a obra de Deus ninguém pode parar. E eu gosto daquele cântico que diz, ninguém detém a obra santa. Ninguém detém a obra santa, esta obra é do Senhor. Então eu quero dizer para vocês, eu queria ter essa foto, quero levar ali para Bagé, quero projetar no telão. Irmãos, eu ando por esse Brasil, todo mundo fala nessa foto. Todo mundo, quando enxerga a gente, já pergunta de Uruguaiana, essa manifestação divina, visível, porque Deus é Deus de espírito e verdade, mas aqui foi diferente, aqui foi algo diferente, e essa foto ela não é uma montagem, já foi até feita, foi examinada, ela foi feito trabalho já para tentar descobrir se houvesse qualquer formação de montagem. Não, foi Deus que apareceu ali. E se Ele esteve ali, Ele está aqui. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Queridos irmãos, eu vou logo aqui no capítulo 6 do livro de Atos. Eu quero falar sobre igreja. A igreja do Senhor, a instituição dos diáconos. Então no capítulo 6 e no verso 7... olha só o que está escrito, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava, veja a palavra, multiplicava, muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Queridos, vocês conhecem, vocês sabem da história, aqui tem teólogos que são ilustres pregadores que vão pregar pelo mundo todo, Brasil todo, mas quando eu falo de um texto desse, eu preciso trazer a forma de introdução daquilo que quero dizer para a igreja. Jerusalém foi a nação, o povo judeu, o povo escolhido, que Deus escolheu.
Jerusalém está ali edificada sobre um alto muro. Aquele muro que Jerusalém está edificada, sabe qual é o nome dele? É o Monte Moriá. É o Monte Moriá. É claro que, devido aos anos, os governos vieram, cortaram a montanha e fizeram a cidade, fizeram o templo, e ali está. Mas ali, Abraão chegou com o seu filho, o Isaque, para imolar, num altar que ele havia feito, naquele espaço de terra ali. E quando ele larga o Isaque, e que ele vai fazer o sacrifício do menino, o anjo de Deus aparece lá também. Ele diz: não faz isso, Abraão. Aleluia, ali está a ovelha, ali está o cordeiro. Tudo aí se estava apontando para Jesus. Então ninguém, o cordeiro morreu, o Isaque não morreu. Agora naquele mesmo lugar, não muito distante dali, ali no Monte Moriá está o Monte Calvário. Ali o nosso amado Jesus, ele abriu os braços. Ele abriu os braços. Esta sensação da cruz está dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O João escreve que ele veio para os seus, e os seus não os receberam, mas tantos quantos o receberam, ele deu o direito de serem chamados filhos de Deus. João 1, 1 e 12. Jesus foi rejeitado, Jesus foi apedrejado, ele foi perseguido, ele foi injuriado, Jesus foi execrado no meio das multidões, foi levado para a cruz. Eu estive lá, eu fui no Calvário, eu estive perto do lugar. Aquilo é um momento muito emocionante para quem vai lá. Se os irmãos já foram, sabem disso. Aquele guia que está mostrando todo aquele lugar, o Monte Caveira, porque lá tem uma rocha, e antigamente aquela rocha se parecia realmente ela parece como com uma caveira. Tem uma imagem dos anos mais antigos, que devido ao tempo a rocha cai em pedaços, mas a parte parece que é do nariz, né? Daquela caveira. Bom, o monte chamado Caveira. E quando aquele homem começa a falar, ele diz assim: e ali Paulo autorizou matar o Estevão. Essa rua que ia passava ali, a rua que ia para Damasco. Irmãos amados, o nosso Jesus, antes de subir ao céu, no capítulo 1 de Atos, ele aparece para os discípulos em Jerusalém, e ele diz para eles, quando eles estavam preocupados a respeito do que estava para acontecer, e aí no versículo 7 diz: não pertence vos saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa é a mensagem. E ali diante dos olhos deles, no versículo de número 8, né, ele sobe os céus, e de repente, estando com os olhos fitos nos céus, o verso 10, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Aleluia. Eu quero dizer, irmãos, que os profetas disseram que ele vem. Os anjos disseram que ele vem. Ele disse que vem. E eu aqui vim dizer para vocês também: Jesus está voltando. O tempo que nós estamos vivendo é de um tanto de descuido da igreja, do povo que serve a Deus.
um tanto mais acomodado, parece que as cargas, a pandemia, a notícia que chega tão rápido, o envolvimento nosso com as redes sociais e aquilo que acontece no mundo evangélico, com a propagação daquilo que é ruim. Então, se tem uma coisinha que acontece com o evangelho, aqui dá uma explosão, e aí tem muitas pessoas dentro das igrejas e que se deixam levar por esse envenenamento, e isso traz para dentro da gente uma luta e uma dúvida, e muitas vezes perde até a fé. Tem gente que sai do caminho porque uma informação foi lhe passada de forma que não sabe quem é, não conhece, mas alguém disse, e aí parece que aquilo se torna verdade, e a luta vem para judiar da igreja, para judiar do tempo que nós vivemos. É um tempo de aflição, o pastor disse aqui, mas a igreja do Senhor, ela como disse o irmão, é uma raça. Nós somos uma raça, nós somos uma nação, e a nossa pátria não é aqui. Uma geração eleita, um povo santo, um povo adquirido. Isso nós estamos vendo Deus realizar isso em todo esse Brasil. Há essa apatia, porque existe um momento que certamente o Espírito vai soprar, dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, mais frequente, mais forte no meio da igreja, revelações, profecias, interpretações de línguas. Isso é algo que nós não podemos jamais perder. É isso que nos identifica, é isso que nos faz diferente, é a esperança que temos, e nós não vamos recuar. Eu vim dizer para vocês que eu estou cheio de convicção, porque esperança e fé é ver o amanhã. Prefeito, escrever 100 anos da história da Assembleia de Deus é coisa boa, já está escrita, já foi feita. Estou contando uma parte delas, da parte da história. Agora nós que estamos aqui nesse tempo, anteontem ali em Bento Gonçalves, com milhares de crentes, e consagramos 220 pastores, e foi a minha palavra. Até aqui a Assembleia de Deus veio. Agora nós estamos dando a visão para as próximas décadas. Então eu entrego esses 200 homens como os primeiros soldados para enfrentar esse primeiro momento e é nós, irmãos. Foi Deus permitindo que esta geração de obreiros fosse a geração do centenário. E eu convido vocês para nós remangar a manga da camisa, colocar o peito na água e avançar em nome de Jesus, porque só acontece milagres se nós andar. Foi Jesus quem disse: os sinais acompanharão aqueles que creem. O que é sinais que acompanham aqueles que creem? Acompanhar é eu estar andando um passo e o sinal vem junto. Eu vou e ele vai. É assim que faz a igreja. Se nós for, acontece. Se nós não for, o sinal para aqui. Então, irmã, não tenha medo de orar, irmão, não tenha medo de ir. Vai no hospital, vai na casa. Às vezes Deus está dizendo para você falar com uma pessoa e você pensa que é só um sentimento. Não é, é Deus. Da onde que vai nascer um momento, de repente, uma pessoa assim? Eu, pastor Geraldino, estava em casa, de repente o Espírito de Deus me mostrou um pastor, e ele estava numa cidade das menores do estado, sofrendo, pastor João, pastor Leonardo. Eu levantei e disse para ele assim: ó, meu filho, Deus estava aqui, Deus falou comigo para você não sair daí, tu não vai pegar tua mudança e vir embora, tu fica mais um tempo aí, porque é Deus que está te provando. O homem chorava, prefeito, e disse: pastor Geraldino, hoje sentei com a minha mulher, disse: nós vamos pegar nossa mochila, nossa mala, colocar nossa mudança num caminhão, e nós vamos voltar para nossa casa, entregar nossa carteira de pastor, e vou cuidar da minha vida. Mas Deus ama tanto um ser humano. Eu quero dizer para você que pensa que Deus não te ama, que te esqueceu de você, irmão, Ele conhece as estrelas pelo nome, o salmista diz. Ele conhece as estrelas pelo nome, chama cada uma pelo nome.
O Deus que nós servimos é o Deus que se curva, diz o Salmo, se curva nos céus para ver o que está, se curva no seu trono para ver o que está nos céus, e depois dá mais uma baixadinha para ver o que acontece na terra. Ele diz a Bíblia que ele mede os céus a palmo. E quantos milhões de anos-luzes que existe para aí que esses cientistas fazem? Pois o Paulo disse que tem esse espaço aqui, tem o segundo céu, mas o Paulo disse: eu conheço um homem que foi do terceiro céu. É onde nós vamos ir. Nós vamos para lá, diz a Bíblia, num momento, mediante o toque da trombeta de Deus, o céu se abrirá, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos ao encontro com o Senhor nos ares, e ali estaremos para sempre com Ele, e a Bíblia diz mais, e seremos como Ele é. Não é lindo mais? As dores que a gente sente, esse cansaço que a gente sente. E alguém me diz: como é que tu não para? Como é que o Senhor não cansa? Eu digo: eu tenho dentro de mim algo que me impulsiona. E eu sei que não é Geraldino. Eu vejo que realmente é difícil sair de uma convenção e não é, porque segunda e terça, o dia todo, noite também. Mas isso aí é o evento, e antes? E antes do evento, todo o trabalho que se tem para organização, para você fazer a coisa funcionar. E quando nós tivemos a convenção geral, prefeito, ali da CGADB, que aí foi do Brasil todo, que tivemos mais de 40 mil pessoas passando ali, aqueles pavilhões da FENAC, todos eles foram ocupados, com criança, com jovens, com adolescente e com os pastores. Eram mais de 40, Deus estava ali, amados. Deus esteve presente de forma plena, de manhã, de tarde, de noite, aquela gente servindo a Deus. A igreja crescia. Por que crescia, pastor? Porque aquela igreja primitiva, ela tinha uma ordem de Jesus, que eles tinham que sair Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E eles receberam a promessa do Espírito Santo, e há uma acomodação dentro de Jerusalém, e ali o Espírito de Deus começou a agir, porque aonde age a ação do Espírito de Deus, sempre vai haver perseguições, vai haver oposições, e não é tão difícil de poder entender as reações dos sacerdotes, as reações dos fariseus, dos saduceus, que são partidos, são governos, são dentro da comunidade judaica, eles tinham aquele regime de crença, o farisaísmo, o judaísmo. O farisaísmo hoje, quando a gente diz fariseu, dá uma imagem de é diferente nós dizer fariseu do que eles. Era um grupo religioso naquele tempo. E essa gente vem da escola de Moisés. Eles vêm do ritualismo, eles vêm fazendo sacrifícios. De repente, eles entram nos reinados, eles começam a ver os reis. E sempre que você vê os livros do profeta Isaías profetizando, fala de um menino que nasceu, um filho que se nos deu. Então fala a visão que tinha na mente daquela gente, não era nada menos e nada mais de que um homem, um rei da tribo de Davi, da geração de Davi, iria sentar no trono, assim como fez Salomão e assim como fez os outros. Agora chega um homem, nasceu em Nazaré, na época não tinha mais do que 300 pessoas, era uma vila de 300 pessoas, ali era uma vila. Jesus sai de Nazaré, chegou alguém dizer: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Eram os párias que moravam lá, pois Jesus veio, nasceu em Belém, foi morar em Nazaré, se apresentou lá na beira do Jordão, a glória de Deus, 3 coisas aconteceram: o céu se abriu, a voz de Deus apareceu,
viu? E o Espírito Santo desceu. É o que diz a Bíblia. E ele sai dali e começa a fazer milagres extraordinários, coisa que os fariseus, os saduceus não tinham atividades. Ele ia na sinagoga porque ele era um judeu bem religioso. Chegava na sinagoga, davam para ele o livro, ele olhava para as pessoas e dizia: senhora, sai aí do teu banco, vem aqui, sai para fora. Ela saía ali, ele descia, colocava a mão na coluna dela, estava curvada, não enxergava, não tinha como levantar, nunca havia visto o sol direito, sempre assim. Tocou na coluna, a mulher sarou. Meu Deus. Aí o homem foi para a beira do mar da Galileia, e aquelas multidões começaram a cercá-lo. E dentro de Jerusalém, naquele período, era um povo, era uma população que não era tão numerosa. E ele encontra aqueles pescadores, encontra aquela gente que está ali. Imagina, prefeito, se uma pessoa começa a juntar povo, naquele tempo, o governo romano governava, os judeus súditos de Israel, pagando imposto caro, e Herodes pagou caro para ser o governador, para estar naquela posição. Então havia um status, e havia uma rendição a Roma. Eles não tinham outra forma de fazer. Entendam o que eu estou tentando dizer, e eu estou tentando mostrar para vocês que nesse contexto, Jesus veio para salvar e libertar a todos nós que estávamos perdidos. Foi nesse momento em que ele adentra o cenário da história. A Bíblia diz que ali no Monte das Oliveiras, no monte, 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Quantos mil tu acha que tinha? Ele multiplicou pães e peixe. O que dava na cabeça de Herodes, do governo e dos fariseus? Que Jesus falava da Bíblia. Ele lembrava, ele com 12 anos estava diante do Sinédrio, batendo de frente com as maiores autoridades do livro, com 12 anos. Agora ele aparece levando 15.000 pessoas. Qual é a impressão que dava no governo? E também a imagem que poderia passar a Roma? Esse aí vai fazer um levante, vamos matar esse cara. Vamos eliminar esse homem. E ele se encontrava com eles armavam todas as armadilhas possíveis. Mas ele, até quando pegaram ele para levar a fazer rei, ele saiu, diz a Bíblia, e ele saiu no meio deles e ninguém mais viu, porque ele não veio para este mundo a não ser para cumprir a vontade do Pai. Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E ele deixou essa missão para a igreja, e os discípulos fizeram bem o que eles tinham que fazer. E eu vim dizer para a Uruguaiana: nós não temos mais Abraão, nós não temos mais Moisés, nós não temos Samuel, não temos Ezequiel, nós não temos mais Isaías, nós não temos mais Jeremias, nós não temos mais Pedro, Paulo, João. Deus tem nós. Agora é você, Leonardo, é você, João, é você. Deus tem nós. Deus tem a igreja. Então nós não temos como tirar o corpo fora, não. Os nossos irmãos do capítulo 6, a Bíblia diz que devido à perseguição que aconteceu, os crentes começaram a sair por todas as partes. Só que tinha uma coisa, prefeito, eles saíam, e em vez de sair dizendo: não vale a pena, estamos morrendo por causa de aceitar Jesus, sofrimento, estão pagando um preço caro. Não, aonde quer que eles adentravam, eles falavam que Jesus salvava, que Jesus batizava com o Espírito Santo, e os milagres começavam a acontecer. E aí foi o que eu li: e crescia a igreja e se multiplicava. Eu vou ler outro texto para vocês. Aí prenderam os apóstolos. No capítulo 5, eles foram presos, alguns. Mas no capítulo 5, verso 19, está escrito assim: mas de meia-noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo
todas as palavras desta vida. Já pensou? Preso. Agora veja o verso 21, 2. Mas os guardas foram chamados, pousaram na prisão, e o anjo foi, abriu a porta e liberou. Agora veja o verso 22 do capítulo 5. Mas tendo lá os servidores, tendo lá ido, os servidores não os acharam na prisão, e voltando-lhe anunciaram. Olha aqui, é como quem diz, olha, não sei o que aconteceu. A cadeia está lá, o cadeado está lá, tudo certo, mas os homens não estão lá. Aí chega alguém correndo, no verso 25, e chegando um, anunciou-lhe dizendo: os homens estão lá na igreja pregando. Esse é o evangelho que transforma. Não tem como parar uma igreja que tem poder na vida dela. Não tem como de forma alguma deixar que o reino de Deus ele não cresça quando os sinais acompanham a igreja. No verso de número 8, olha só o que diz o texto: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, e descendo Filipe a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam sinais que ele fazia. Aleluia. Esse livro aqui, irmão, ele não contém a palavra. Esse livro, ele é a inerrante, a verdadeira palavra de Deus. Eu sinto que o Espírito de Deus está em, porque nós somos, como pregadores aqui, pastor Argemiro, um inseminador da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível alcançar lugares de destaque. Vocês tiveram que ter ação. Ter fé é ter movimento na vida devocional. Tem pessoas que Deus tem um propósito, mas se você não lê esse livro, isso aqui tem que molhar as páginas dele. Quando garoto, esse livro, Gênesis, a história de José, eu chorava tanto, que molhava, eu fazia questão de derramar lágrimas em cima do livro. Eu queria era mostrar para Deus, Jesus, eu não sabia nada, eu queria Deus. Nunca pensei em ser presidente de convenção, nunca pensei em estar lá na convenção geral, sempre admirei as fotos daqueles homens, meu Deus, olha, chegar perto de uma autoridade daquela, agora eu chego e agarro, me abraço neles, estão lá uns mais velhos, outros mais jovens, e Deus me colocou junto com eles. Queridos, se Deus faz isso por misericórdia, e a igreja alcançou onde alcançou, é porque tem crente que ora, tem crente que não recua, e eu te convido a você não parar. Nós temos o dever de fazer multiplicar. Eu não vejo ele dizendo somando e somando mais um, não, multiplicando. Multiplicação. E Deus abençoe vocês. Eu quero orar para que a fé venha para a vida de pessoas aqui. Irmãos, os milagres estão acontecendo dentro das casas. Maior igreja é a casa. A dificuldade que nós temos de almoçar junto, já viram? Hoje, por causa do trabalho, por causa das nossas atividades. Mas a mesa sempre foi um lugar que Deus gosta da mesa. Deus ama a mesa. Deus ama o Pai dando uma palavra antes de almoçar, de oração. E nós precisamos voltar a algumas coisas que nós praticávamos e que às vezes, pela agilidade do tempo que nós estamos vivendo, a gente tem abandonado. Eu convido vocês para crer, vamos crer na Bíblia, não duvide desse livro.
Eu dizia para o Leandro, o pastor Leandro, hoje o pastor e o Nemuel, estivemos juntos, a Thalita, a Ana, enfim. Eu dizia, gente, quem é que vai me convencer de que batismo com o Espírito Santo não existe? Digo, eu nem discuto isso. Tem teólogos que dizem, é para o tempo dos apóstolos, é algo, o que adianta isso? Irmão, eu era um garoto, o Argemiro estava junto, depois de um culto de quarta-feira, a mãe mandou nós dobrar o joelho, começamos a orar, de repente um fogo de Deus, parece que meu lábio ficou mais grosso, aquela boca ficou grande, o Geraldinho, as mãos cresceu, eu dei-lhe um glória a Deus, e no segundo saiu língua estranha que eu não sei de onde que veio. Nunca treinei para falar em língua, foi ele que me batizou. Fogo, mas fogo, que a roupa molhava. Não dormi de noite, uma semana não dormi, achava que eu ia ficar doido. Que doido o quê? Eu fiquei apaixonado mais por Jesus. Eu fico nervoso quando eu estou num culto, que eu não vejo explosão de crente dando glória, aleluia. É assim que a gente gosta, é assim que a gente quer. Vamos em pé, queridos, e me perdoem pelo tempo que eu usei, mas prefeito, eu sei que vocês têm tantas atividades, mas nós estamos num ambiente aonde a fé de Deus, a fé, os nossos irmãos lá em Jerusalém, eles enfrentaram todas as dificuldades, depois eles foram lá no capítulo 11 de Hebreus, você vai ver que o escritor aos Hebreus diz que alguns, eles enfrentaram leões, ainda que quando a gente vai a Roma, os guias tentam dizer, não, é que a história não é bem contada, não era bem assim, mas nós sabemos que muitos irmãos nossos tiveram que, eles colocavam Nero, colocavam aquelas multidões de pessoas para assistir um crente ser devorado por leões, irmãos nossos colocados como embebidos em piche, e para incendiar, para clarear Roma, naquele período, daquele imperador terrível. Irmãos queridos, se os nossos irmãos, isso aqui está na Bíblia, no capítulo 11 de Hebreus, dizer que os quais o mundo não era dignos, homens que foram cerrados pelo meio, e hoje, quando alguém ora um pouco de diferente para a gente, às vezes ficam tristes. Nós não temos mais tempo de ser menino. Nós não temos mais tempo de tomar leitinho na mamadeira. Ali hoje nós apresentamos ali o Lorenzo. Ele é criança, ele é nenezinho, precisa. Você tem que comer comida forte, tutano. Aleluia. Vocês pensam que eu sou irmão do Argemiro, né? Ele que prega, ele que é doutrina, né? Eu sou light perto dele, viu? Meus irmãos amados, eu quero que vocês ouçam o que eu vou dizer. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então eu digo aqui, se tiver gente doente aqui, nós vamos orar, Jesus vai curar. Está com problemas aí na justiça que tem que resolver, irmão, Deus é poderoso para resolver. Tem dificuldade no casamento, tem jeito, é o caminho, é o divórcio. Eu quero dizer para você mulher e para você homem, Jesus faz algo extraordinário, Ele muda situações. A família é a célula que não pode dissolver de forma alguma. Deus não criou outra coisa, Ele criou a família, criou a beleza toda. A Bíblia diz, e plantou um jardim no Éden. O jardim não era belo, o jardim se tornou belo. O Éden, ou seja, o Éden não era belo. Eu estudei sobre isso, era algo que Deus teve que trabalhar, mas no Éden Ele plantou um jardim. E veja, olha, até hoje, se querem ver beleza, as irmãs trabalhando, colocam, aonde tu for num casamento, tudo é jardim. O projeto de Deus para o casal, para o ser humano, para nós, é beleza.
Por que a flor? A quebra da monotonia, o perfume. É isso que Deus quer. Não quer ninguém brigando dentro de casa, nem se xingando, palavrões, crianças sendo às vezes espancadas quase que fora do seu... Não precisa disso. Palavras de afeto, palavras de amor, palavras que levantam, palavras que edificam. Diga para o teu filho, para ele: meu filho, você vai estudar, está sofrendo um pouco, mas você vai ser médico, tu vai ser prefeito. Tem que ser palavras que projetam vida para as crianças. Mas aí, qual é a palavra que sai? Às vezes não é essa. E a palavra fere, escute mais o que eu vou tentar encerrar. Tem palavra que mata mais do que tiro de revólver. Tem meninas na igreja e eu sou confidente de alguma pessoa, que diz: pastor, eu preferia que o meu pai tivesse me surrado mais do que dito e ter ouvido a palavra que ele me disse. A palavra dele me dói até hoje, porque uma surrinha de criança passa, mas tem palavra que fere mais do que um tiro. E eu vim dizer para vocês que Jesus tem a palavra da vida. Se tem palavra que fere, eu quero dizer que tem uma que traz vida. E nesta noite o Espírito de Deus me traz aqui para dizer para vocês que Ele é o dono da vida, é o dono da tua vida. Ele tem o projeto para você, tem sonho para você. 85 anos nós já caminhamos. Agora daqui para frente, você abrace a causa, dê as mãos e vamos fazer a obra de Deus. Coloca a mão no teu coração e eu quero orar para que Deus desperte dentro de ti a fé. Fé para vencer. Deus, eu estou aqui orando nesse momento com esse povo querido. E eu sei que tu, Senhor Jesus, já tem falado aos nossos corações. E eu reconheço, ó Pai Santo, que nesta noite o teu Espírito incutiu em nós e despertou em nós um sentimento para nós buscarmos a crer na tua palavra como ela é. Se no passado os irmãos chegavam nas cidades, nos povoados, e a palavra de Deus crescia, os sinais aconteciam, os milagres eram normais entre eles, batismos com o Espírito Santo e com fogo. Nós queremos que hoje, nesta noite, Senhor, aqui dentro da cidade de Uruguaiana, uma casa, um lugar onde Deus fez tantos milagres, aonde já se manifestou, ó Deus, visivelmente a tua glória, a tua presença, salvando, libertando, sustentando essa igreja. Eu te louvo por esses 85 anos de vitória e peço que a fé genuína, ela venha para o coração dessa moça, para o coração desse moço, para o coração desse pai, para o coração desta mãe, para o coração desse obreiro, desse pastor. Deus, toca nesta noite dentro de cada um de nós e nos levanta dentro de nós convicções. Tira essa visão míope, Senhor, coloca clareza e que eles possam cada um chegar diante do seu problema, do seu obstáculo e dizer: tu não existe mais, porque Jesus é maior do que esse problema. Tu és a nossa esperança, tu és a nossa salvação, tu és, Senhor, para nós o nosso esconderijo, o nosso lugar forte. Tu és a sombra de uma grande rocha. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te louvo, Jesus. Eu te bendigo, Jesus. Eu enalteço o teu nome, Jesus, pela vitória da cruz e por esta noite nos trazer a esta cidade para deixar essa palavra de confiança e fé. Em teu nome nós oramos. Amém. Pastor Leandro, obrigado, querido.